Boa noite, irmãos. Iniciando o Evangelho no lar do dia de hoje, vamos pedir a Deus e aos espíritos de luz que nos orientam nos trabalhos da nossa Casa Espírita Eulália Nogueira, a paz em nossos corações, a mansidão e, sobretudo, o fortalecimento da nossa fé, para que as palavras contidas no Evangelho segundo o Espiritismo sejam bem aproveitadas por todos. A mensagem de hoje trata-se da lição do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e continuando com os itens 5 e 6, os inimigos desencarnados. Ainda há outros motivos tem o espírita para ser indulgente para com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra, que, assim, a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu malgrado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias, podendo-lhes até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da sua morte. Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que, por isso, as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham encarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra
que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Então, irmãos, esta lição nos mostra que os sentimentos transcendem a carne e, particularmente, a presente lição mostra que o ódio deve ser excluído do nosso ser. Sejamos encarnados, sejamos desencarnados. E, para tanto, a indulgência é necessária. Para isso, devemos ter a disposição de perdoar, a clemência, a misericórdia para com aqueles que nos fizeram o mal. Sempre lembrando que todos nós passamos por estágios de desenvolvimento moral, todos já fomos menos bons. Precisamos também, tanto do perdão, como também precisamos perdoar, para que nós possamos extirpar das nossas vidas o ódio, o rancor, que acaba nos aproximando dos inimigos desencarnados. Bem como, ao sofrermos a interferência desses irmãozinhos, que sejamos benevolentes, para que o bom ânimo que se nos apresente, através da caridade, contribua para a salvação dos inimigos desencarnados. Irmãos, esta lição é tão esclarecedora e tão linda que não nos requer demais aprofundamento que não sejam as palavras de caridade para com todos. Nós precisamos de caridade, que sejam caridosos para conosco. E nós precisamos ser caridosos para com todos, inclusive aqueles desencarnados a quem nós fizemos mal ou que nos fizeram mal. Terminando, irmãos, o trabalho de hoje referente ao Evangelho do Lar, no lar. Peço a Deus para que os nossos corações continuem abertos, para que os nossos olhos da alma estejam abertos, para que possamos enxergar o que muitas vezes está na nossa frente e não enxergamos. Não somos humildes o suficiente para enxergar. Peço a Deus pelos inimigos desencarnados, que sejam todos, neste momento, tenham abrandado os seus corpos espirituais, os seus sentimentos de ódio. Peço a Deus perdão aos nossos inimigos desencarnados. Pedimos também, Pai, que todas as pessoas, todos os irmãos encarnados ou desencarnados, que neste momento estão vibrando em oração,
nessa corrente de luz que a nossa casinha nos oferece. Sejam todos acariciados pela mão do Mestre Jesus. Peço pelos doentes que estão internados nos hospitais da nossa cidade, por aqueles que estão em casa, doentes da alma, doentes do espírito, doentes do corpo. Que Deus, neste momento, passe a mão neste irmão e o eleve ao caminho da luz, sempre com muita fé. Peço pela nossa casinha, Eulália Nogueira, que ela seja sempre este jardim de flores maravilhosas, aonde nós chegamos e nos sentimos como se estivéssemos em um paraíso. Peço que todos os irmãos trabalhadores da casa sejam, neste momento, abençoados, que sejam retirados todos os miasmas de todos que estão ouvindo, que a vida na Terra, que não é simples, não é fácil, nós já sabemos por quê, tenha sido de aproveitamento até aqui, aqueles irmãos desencarnados, e que nós, ainda encarnados, aproveitemos todo o minuto que nós temos, para que nós elevemos um pouquinho a nossa espiritualidade. Derradeiro, irmãos, eu peço pela fluidificação das águas, para que, na medida da necessidade de cada irmão, sejam as águas todas fluidificadas, para que sirvam de remédio a nós, e que assim seja. Boa noite.